Pois bem, e aí o que aconteceu? O Joalheiro não tinha combinado a versão, aí ele fala pra Globo News o seguinte, olha, pra Globo News não, pro G1, olha, eu não tô lembrado disso. Você não lembra que você fez um depósito de 20 mil reais, né? Dinheiro pouco, não é muita grana. Eu não tô lembrado, pode ser que algum terceiro passou essa conta para eu passar. É normal o comerciante que recebe chave Pix e faz o depósito, diz aí o joalheiro. Realmente é normal, muito normal, um comerciante tem que pagar alguma coisa, ele vai lá e faz por chave Pix. Agora, é o seguinte, quando li a matéria pela primeira vez, eu pensei, nossa, pode ser que o joalheiro, ele tem uma joalheria muito grande e tenha comprado joias que custam 20 mil ali, uma transação que para ele é normal. Porém, não. Esse joalheiro, ele tem uma loja de eletrônicos. E essa loja de eletrônicos, ele fica no Super Camelódromo OK, em Goiânia, que não é um lugar onde você tem ali lojas de luxo, lojas que estão ali movimentando dezenas de milhares de reais todos os dias, ou até todos os meses, e que o cara fala, nossa, 20 mil a mais, 20 mil a menos, nem sei, pô, 20 mil aí não sei. Você que está me assistindo, provavelmente 90% dos plantonistas, se tiver um depósito seu aí ó, de 20 mil reais para alguém do ano passado, você vai falar, caramba, lembro, 20 mil é grana, meu, é grana pra caramba. Algumas pessoas não, mas o comerciante de um comércio ali mais ou menos humilde não lembrar, pareceu estranho. Só que aí ele cai em contradição. O que diz ele para o G1? Vou ler para você. Ele diz, eu não me lembro, eu não posso mostrar o comprovante porque a Polícia Federal pediu para não mostrar as provas. Aí ele diz, afirmou que entregou os comprovantes e as conversas para a Polícia Federal. Além disso, ele diz o seguinte, eu já prestei depoimento e contei toda a história. Isso foi só um mal entendido, peraí. Se você contou toda a história para a Polícia Federal no depoimento, então você lembra. Então por que está falando para a Globo que não lembra? Tem coisa aí, tem coisa bem estranha aí. Então você lembra, você tá mentindo que não lembra. O cara começa a mentir, aí você vê que tem coisa errada. Pois bem, diante disso a defesa do Bolsonaro entrou em pânico, porque também saiu nos últimos dias o seguinte, estava todo mundo perguntando, eu perguntei, coloquei nas redes sociais e tudo mais, cadê o relógio Patek Philippe que o Bolsonaro recebeu? O Bolsonaro recebeu, além do Rolex, um relógio que não está no acervo, não consta do acervo esse relógio. E esse relógio foi vendido. E aí todo mundo ficou, cadê esse relógio? Por que o Bolsonaro não está preso? Ele não devolveu o relógio, ele recebeu um relógio, isso é propina, ele nem declarou que recebeu e vendeu. E recebeu o dinheiro, 68 mil dólares. Tá, foi parte do dinheiro, era o Rolex mais esse relógio. Tá, aí o que acontece? Aí sai que a Polícia Federal realmente está ciente disso e que a Polícia Federal está tentando localizar esse relógio, onde o Bolsonaro vendeu, para quem comprou e tudo mais, e que a Polícia Federal já sabe que o Bolsonaro também vendia joias que ele não declarou. Seja joias que não estavam no acervo presidencial. Ou seja, tem mais crime do Bolsonaro, porque até então ele podia estar dando ali um crime de descaminho, que é você pegar uma coisa que deveria ir para cá, ou seja, para o acervo, e jogar num outro acervo. Aí tem o crime dele vender, tem o crime dele sonegar imposto, porque ele não declarou, tem o crime dele também entrar no Brasil com 68 mil dólares sem declarar, tem muito crime, tem peculato, vão indo os crimes aí. Tá, porém, quando você sabe que, peraí, também tem coisa que ele nem declarou, aí a coisa vai piorando. Então a defesa do Bolsonaro entrou em pânico, Fábio Weingarten está em pânico. E aí pode acontecer uma coisa, pode, não estou falando que vai, não estou nem falando que há indícios de que vá, mas pode, não sabemos. Aconteceu o seguinte, eu já falei aqui no começo do ano e falei aqui nas últimas semanas, eu falei, olha, uma coisa que acontece nesses bandos é que geralmente o chefão da quadrilha quer impor o advogado dele para todos os outros, assim como o Bolsonaro fez. Tinha o advogado do Bolsonaro, que era advogado do Anderson Torres, era advogado do Tenente Coronel Cid, era advogado de 2 assessores do Bolsonaro e de outros envolvidos aí. E aí o que esse advogado estava fazendo? Ferrando todo mundo e livrando a cara só do Bolsonaro, falando que, olha, o Bolsonaro não tem nada com isso. Aí o seu cliente, meu cliente que se dane. O primeiro advogado do Tenente Coronel Cid jogou o cliente aos leões. Fez um negócio que, se a OAB visse a entrevista dele, deveria fazer alguma coisa. O cara vai lá e fala, não, o Bolsonaro é inocente. Não, mas o Bolsonaro não fez nada. O cara é advogado do Cid. Esse foi o primeiro, que era também advogado do Flávio Bolsonaro. Isso acontece. Só que agora estamos vivendo uma coisa diferente. O advogado do Bolsonaro também é investigado. No caso, o Fábio Weingarten. O outro advogado do Bolsonaro, que é o Ossef, também é investigado. Será que vamos ver o advogado tentar livrar a própria cara e ferrar o cliente?
Porque, olha, nesse caso, já vimos aí o advogado indicado pelo Bolsonaro ferrar todos os outros clientes. Aí foi demitido por todos depois. Mas agora vemos o advogado do Bolsonaro. Ah, ele é bolsonarista, mas ele é investigado. E ele é investigado por um crime que eu vou te falar. Eu tenho certeza que se o Bolsonaro perguntasse para o Fábio Weingarten, ô Fábio, eu vendi o relógio e tal, vou recomprar o relógio. O Fábio vai falar, pô, cara, que ideia burra que você tá tendo. Que ideia burra recomprar o relógio para devolver pro TCU. Uma ideia muito burra. Tenho certeza que ele falaria isso pro Bolsonaro. Que participaria do esquema? Talvez participasse, mas ia dizer que a ideia é boa. Tá. Não que o Weingarten seja um gênio aí, não. Mas porque a estratégia de defesa dele ia contra isso. Depois, quando o Bolsonaro mudou, apresentaram. Bolsonaro, você tem que falar que você podia ficar com as joias. Inclusive, vamos pedir as joias de volta para o TCU. Então, o mesmo advogado que pegou as joias e devolveu ao Tribunal de Contas da União, agora, 4 meses depois, 5, ele quer as joias de volta. Não, o TCU tem que devolver porque as joias são do Bolsonaro. Ou seja, no comecinho daquilo lá em abril, o Weingarten e os outros dois advogados estavam meio batendo cabeça e eles aceitaram a tática do Ossef, que era falar, vamos devolver as joias e tudo mais. Agora, o Weingarten, que ele é de comunicação e tudo mais, ele fala, pô, mas a gente não consegue deixar o gado bolsonarista falando que, isso é uma perseguição e tudo mais, que o Bolsonaro devolveu as joias. Se o Bolsonaro não tivesse defendido as joias, a gente mantinha a narrativa de que era perseguição, de que as joias são deles, que ele faz o que quiser, só que ele devolveu. Então ferrou a narrativa. Por isso que o Weingarten seria contra devolver. Ele quer saber na narrativa. Dane-se a lei. Aí o que acontece? Agora ele vai pedir as joias. E agora eles estão ali jogando nas redes sociais bolsonaristas que o Bolsonaro vai pedir as joias porque são dele mesmo. E os bolsonaristas, muitos deles engolindo. Falando, realmente, é isso aí. Então, se era dele, porque devolveu? Porque teve determinação. Mas você entrava ali com um pedido para não devolver logo depois. Demorou 5 meses para você perceber. Estranho. Só agora que a situação piorou. Alguns juristas ouvidos pela grande mídia falaram, olha, isso aí é igual você se jogar da ponte, viu? O que vai acontecer? Você vai se espatifar. Se joga de um prédio de 100 andares. Vai acontecer o que contigo? Bom, dificilmente você vai bater asa e sair voando. Então, é isso aí que o Bolsonaro está fazendo juridicamente. Você vai acabar com o caso. Você ferrou para o Bolsonaro agora se realmente ele der a cabo isso. E isso vai a cabo. Lembre-se, o relator disso no Tribunal de Contas da União é o ministro Augusto Nardes. Eu ia falar Augusto Aras. Augusto Nardes. O Nardes tem conversas dele que a Polícia Federal aprendeu que já não vazou a conversa, mas já vazou que tem conversa dele com o Bolsonaro. E ali ele ajudou direto ou indiretamente. Diretamente ele ajudou. Não se sabe, por conta que não sabemos as conversas, se ele fez isso de propósito, tudo combinado ou não, mas o Augusto Nardes ajudou a atrasar o processo, porque quando o TCU pediu as joias para o Bolsonaro, o Augusto Nardes deu ali uma liminar para o Bolsonaro dizendo que ele poderia ficar com as joias. Aí, como pegou mal, ele segurou o rojão por uma semana e depois ele mesmo mudou a decisão dele e falou, não, tem que devolver. E aí depois o Bolsonaro não devolveu o Rolex e ele fingiu que não viu. Aí quando começaram a cobrar do Rolex, ele falou, devolve também o Rolex. E justo logo depois que o Ossef já estava com o Rolex. Aí fica um negócio, peraí. Então ele também estava no esquema aí para que o Bolsonaro conseguisse devolver o Rolex, do Augusto Nardes. Aí você vê que ele agora é quem vai decidir, primeiro ele, depois vai para o colegiado, né? Se o Bolsonaro devolve as joias ou não. Quer dizer, qualquer decisão dele que seja não 100% contra o Bolsonaro vai ficar sob suspeita. Até porque tem amplo material aí probatório contra o Bolsonaro. O que vai acontecer é o seguinte, o TCU vai negar, tá? Não sabemos se o relator vai negar ou não, mas o plenário vai negar. Aí o que vai acontecer? O Bolsonaro vai entrar com uma ação civil, falando, não, são joias. O Bolsonaro vai dizer, eu devolvi as joias, mas elas são minhas e quem tem que devolver é o TCU, são minhas, eu quero as joias. Ele vai falar isso. Ele vai ter que entrar com uma ação civil. A ação civil não tem nada a ver com a investigação criminal. Lembre-se, o Bolsonaro está investigado, não tem nenhum processo e nem a condenação ainda. Então ele está sendo investigado, ele vai falar, se são minhas, entra na primeira instância. Na primeira instância vão sortear um juiz. Vamos sortear um juiz. Lá em São Paulo, qual é a chance do juiz ser bolsominion?
Qual a chance do juiz ser bolsonarista? 50%? 40%? 60%? 70%? É entre juízes. Quantos você acha que votaram em São Paulo? Quantos você acha que votaram no Bolsonaro? Quantos não? Pois bem, essa é a chance, é uma roleta russa. E se cair num juiz bolsominion? A juiz bolsominion vai lá e dá uma liminar para que o TCU seja obrigado a devolver as joias para o Bolsonaro. Aí a Polícia Federal vai ter que falar, não devolva porque são provas do crime. Aí vai ficar o quê? Um imbróglio jurídico. Porque vai ficar um falando uma coisa, outro outra, e vai causar uma confusão no caso. Uma confusão enorme. É isso que o Bolsonaro quer. Eu peço aí a sua inscrição no canal e veremos aí o desespero aumentando, viu? O desespero tá cada vez aumentando. Tá muito bom de ver, viu? Falou!